Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Edmar Oliveira e nós estamos aqui para poder estar dando uma orientação, um subsídio para a lição de número 2 da revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por título esse semestre o Apóstolo Paulo. E essa lição de número 2, ela vai falar sobre a extraordinária conversão de Paulo. E uma das coisas interessantes que nós observamos nessa lição, acima de tudo, que na verdade dá a ela o referencial para o seu desenvolvimento, está justamente na questão dos objetivos da lição, que primeiro é levar a perceber a dimensão da oposição de Paulo ao Evangelho, reconhecer o que levou Paulo a uma mudança radical e identificar as primeiras consequências de uma profunda mudança em Paulo. Nós estamos querendo falar justamente da importância e do processo da conversão na vida de Paulo e como isso se assemelha também aos cristãos ao longo da história. Nós não podemos jamais ignorar que quando nós falamos a respeito de conversão, há um processo que Deus estabelece e que se desenvolve na vida de todo cristão. E observando muito bem essa situação, nós temos que entender que existe dentro desse processo uma análise que nós temos que ver que é antes da conversão e outro que é depois da conversão. Há um divisor de águas e na vida do apóstolo Paulo isso também não ocorreu de forma diferente. Nós vamos observar e entender que ele é considerado primeiramente, nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, você pode observar depois na sua Bíblia, do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 3, que ele se encontra e se caracteriza primeiramente como um assolador. Aquele que vem contra a igreja, aquele que vem justamente trazer a comunidade cristã daquela época que estava iniciando, que era reconhecido como aqueles do caminho, uma assolação sobre a vida deles, né? Ele exalava um ar maligno, a lição fala sobre isso, que inspirava terror nos cristãos primitivos, que havia na sua vida os elementos que davam a ele a possibilidade de fazer então essa obra dessa maneira. Então quando nós observamos isso, nós observamos que antes Saulo, ele é realmente o perseguidor da igreja, ele é aquele que assola, ele também é aquele que consentiu na morte de Estevão, é aquele que colocaram justamente aos pés dele as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. E quando nós falamos a respeito disso, nós vamos entender que todo o passado de um homem que converte ao Senhor, ele é recheado ou ele é reconhecido por situações e circunstâncias que não traz nenhum tipo de louvor. Agora, uma coisa interessante, quando Paulo faz isso, ele faz com zelo. Ele faz justamente em uma condição de que o que ele está fazendo é correto. E vamos parar para pensar um pouco, quantas pessoas, talvez envolvidas hoje no catolicismo, ou envolvidas em qualquer outra religião, que tem na sua consciência, pela educação que se recebe, pelo processo de vida que se desenvolve em cada um deles, a consciência de aquilo que eles fazem é correto. Até mesmo o próprio matar é correto. Precisamos entender dentro desse contexto aí que até mesmo as chamadas guerras santas que nós tanto observamos, que acontece muito nas regiões do Oriente Médio, isso acontece dentro de um aspecto de uma educação que se processa daquilo que se aprende. É um zelo equivocado. E interessante que então Deus opera na vida de Paulo. Deus muda de Saulo para Paulo, justamente mostrando um processo de mudança, de transformação, aonde a graça redentora do Senhor vai o alcançar e vai produzir nele uma mudança que vai levá-lo justamente à condição de se tornar o maior missionário de todos os tempos. Quando nós falamos a respeito disso, nós sabemos muito bem da condição e do que Paulo deixou para nós também em termos de herança. Nós vamos entender e vamos observar que ele deixou para nós escritos que são valiosos e que nos norteia até hoje no processo de vida cristã. Mas o tópico de número 2 traz uma coisa muito interessante para nós observarmos aqui. O que produziu mudança na vida de Saulo de Tarso para Paulo? O que produziu mudança
de ele, enquanto perseguidor, se tornar agora um dos principais evangelizadores e propagadores da mensagem da palavra do Senhor. Primeiramente, o 2.1 diz que Paulo ele é confrontado pelo Senhor Jesus. Irmãos, a confrontação ela é necessária. Creia e entenda uma coisa: Deus, da sua soberania, e tendo Ele o controle de todas as coisas, e conhecendo todos os homens da forma que Ele conhece, Ele sabe muito bem como trabalhar na vida do homem. Ele pega Paulo justamente naquilo que Paulo mais se assegura. Se você for observar aí, você vai ver, no 2.1 fala aí, quando ia a caminho para Damasco, acompanhado da sua comitiva de algozes para perseguir os cristãos, Paulo, subitamente ao meio-dia, foi envolvido por um mais brilhante que o sol. Justamente o que? Mostrando que Deus apareceria de uma forma fantástica, de uma forma que Paulo desconhecia, porque sendo ele doutor da lei, conhecendo de todas as coisas, assim como aconteceu com Moisés, Deus tinha que aparecer a ele de uma forma diferenciada, e é o que Deus faz. Se para Moisés ele aparece em uma sarça que ardia e não se consumia, para Saulo ele traz um fulgor, uma luz muito grande sobre ele, que a ponto de cegá-lo, leva ele a uma profunda meditação de que ele precisava mudar de vida e de que o lado que ele estava não era o lado correto. Ele trabalha justamente naquelas condições, naquelas possibilidades, aonde nós menos esperamos. Justamente daquilo que nós mais nos asseguramos, é que ele procura retirar de nós para nos mostrar o que ele realmente tem para fazer em nossas vidas. Mediante a isso, então ele passa a obedecer. E essa obediência leva ele a um processo de oração, de consagração, de jejum, de aproximação de Deus para compreender a vontade do Senhor. O resultado dessa obediência de Paulo leva ele então justamente a desenvolver uma série de situações. E essa série de situações vai levar a ele então a observar e a desenvolver uma série de atitudes. E isso acaba trazendo a ele algumas consequências. Paulo passou a ser um dos principais pregadores do Evangelho, e ele se esforçava para tal. O tópico de número 3 nos fala sobre as consequências da mudança de Paulo. Quando nós falamos então sobre a questão da consequência da mudança, nós vamos entender então que Paulo passa a pregar o Evangelho. E quando ele começa a pregar o Evangelho, a graça salvadora, começa justamente a se desenvolver. É interessante que antes quem era um perseguidor implacável, agora ele está pregando também de forma implacável o Evangelho que outrora ele era contra. E uma das coisas interessantes que nós observamos é justamente que ele passa justamente a ser um homem muito ativo, um homem que trabalha muito na questão da pregação da palavra e a faz de uma forma ousada e, acima de tudo, exaltando o nome de Jesus. Então é um fato muito interessante a forma que Paulo trabalha, né? Ele se esforça para convencer os próprios cristãos de que agora ele realmente está do lado deles, embora muitos ainda no início duvidassem, mas ele se empenha para que tal verdade se estabeleça. Por causa disso ele adquire, é claro, muitos inimigos, muitos que querem o apedrejar, mas a convicção dele ministrar a palavra é algo fantástico, algo sensacional. Pare um pouco e imagine comigo, nós na condição de servos de Deus, de que aceitamos a Jesus, pense um pouco de quando você aceitou e das trajetórias que você passou, as lutas que lhe sobrevieram, e o esforço que você teve para convencer as pessoas e até a si mesmo de que você agora realmente é nova criatura. Precisamos novamente trazer essa verdade para a nossa vida, para a nossa atitude. Para quê? Para que sejamos a semelhança do apóstolo Paulo, bem-sucedidos na pregação do Evangelho. Porque, queridos, isso é uma coisa que é interessante, é fantástico. Todo aquele que anda em fidelidade com Deus vai sofrer perseguição. Isso aí é um fato nato, não tem como.
mas acima de tudo vai ter no coração a satisfação de estar fazendo algo que é propósito de Deus, que é levar as almas à presença do Senhor. E em uma outra situação, em outra circunstância, ter a consciência de que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Pense um pouco comigo. Eu não sei como é que você está nesses últimos dias. Você é professor na condição de ministrador que vai ensinar e trabalhar com essas lições, pense um pouco se você vai estar na condição, à altura de poder ministrar com eficácia essa lição. Trazer novamente à sua vida a convicção do processo evangelizador, do amor pelas almas. Paulo compreendeu isso. O seu processo de mudança foi fantástico. Quem observa Paulo, quando em cima de um cavalo, juntamente com seus colaboradores, indo levar justamente a carta e subjugar os demais cristãos que estavam ali naquela época, e vendo ele na sua queda, nós observamos e entender que o tempo de Deus às vezes é algo fantástico. Deus permite que as coisas aconteçam dessa forma. E da altura do cavalo de onde ele estava até a sua queda embaixo, quantas coisas podem ter acontecido. Tudo aquilo que Paulo construiu até então é totalmente desfeito para que ele novamente possa viver um novo nascimento, um novo processo, aonde agora quem manda não é mais Saulo de Tarso, e sim servo Paulo. Pense um pouco nessa situação, analise um pouco, porque isso levou justamente ao crescimento da igreja. Levou ao crescimento da igreja. E que nós possamos também estar investindo de maneira que também possamos ser úteis para que a igreja possa continuar crescendo e o Senhor Jesus venha para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.